assim, Cíntia, minha irmã, tu sabe o quanto que eu sou grata ao Senhor por essa sala, por abrir isso aqui todas as quarta-feiras, 20 horas. É um grande prazer, não me importa a quantidade, não ligo para isso, mas eu ligo pela qualidade que o Senhor tem colocado aqui. Então, desde já boa noite para todos. Vem para cá, Cíntia Tanuri. Faça o que você sabe fazer, sua costura perfeita, nossa poetisa da sala. E a sala está com você. Estou aqui, ó, com caneta na mão, caderno na mesa, prontinho para te ouvir. Vem para cá, Tanuri. Boa noite, graça e paz, delícia de acolhimento. Eu não canso de falar isso, que é muito bom esse acolhimento da Mônica Souto. Ele é só dela, não é, gente? É muito gostoso. Obrigada, Mônica. Do jeito que você falou aí, né? A gente mal dá tempo de tomar um banho, já chega desse jeito correndo. E diz aqui, parece que travou. Alguém, ou eu ou tu. Cíntia, Travou, deu uma congeladinha na voz, ficou assim meio congeladinha, agora melhorou. Vamos ver se essa internet ajuda aí até o final, hein? Então é muito bom mais uma vez estar com vocês aqui, como a Mônica falou, não importa o cansaço, a correria, é um lugar de encontro que o Senhor nos deu, nessa comunhão tão gostosa, nessa viagem pela palavra dele. Então, vamos estar orando nesse momento, né? Agradecendo ao Senhor. Boa noite, Alcineia. Vamos estar agradecendo ao Senhor por esse encontro mais uma vez. Zita, Lila, todo mundo que está aí, que eu não consigo ver todo mundo pelo celular. Muito bom estar aqui com vocês. Aqueles que virão a assistir, recebam aí também esse nosso acolhimento. É muito bom estar com vocês também. Então, vamos orar? Pai, nós te adoramos nesse dia que o Senhor fez e nos permitiu viver. Todo o nosso fôlego, louve ao Senhor. Nós te adoramos por tudo que o Senhor já fez, tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará. Nós te adoramos pela sua soberania, que é perfeita sobre a terra, sobre as nossas vidas. Nós te adoramos pelo teu amor, que não falha jamais, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada dia, e por esse momento e esse lugar de encontro que o Senhor marcou para estarmos contigo na tua presença em comunhão na tua palavra. Que o Senhor traga luz ao nosso entendimento naquilo que estamos estudando na tua palavra e que haja aplicação dessa palavra ainda hoje nas nossas vidas, para louvor e glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Como diz Zita, eu não posso deixar de falar. Né, Zita? Amém ou não amém, gente? Amém. Então, vamos lá. Se estiver oscilando muito, você me dá um toque aqui para ver se eu mudo aqui a internet, viu? Então, estamos viajando ainda em Gênesis, esse livro dos princípios, esse livro que é um dos maiores da Bíblia. E nós estamos aqui em Gênesis 30, seguindo viagem com Jacó, nessa jornada de fé de Jacó, de muitos tropeços, de muitos aprendizados, de muitas curas, de muitas transformações. Um homem de carne, de osso, um homem natural com o nosso Deus. E é por isso que nos chama tanta atenção, porque essa é a história não somente de um homem. Se fosse só de Jacó, talvez nem aqui na Bíblia estaria, mas é a história dos feitos do Senhor na vida de um homem, Jacó, que entra para a lista dos patriarcas do povo de Deus, que ele vai suceder aí o seu pai Isaac. Nós estamos aqui no 30 e nós já começamos aqui esse BO aqui grande que Jacó está com uma das suas esposas, a Raquel, a preferida dele, aquela amada, aquela que foi amor à primeira vista, hein, Alcineia? Ele bateu os olhos lá em Raquel, Alcineia, e falou, gamei, apaixonei. Mas a gente sabe, né, que ele foi enganado pelo tio dele, tio, sogro e patrão. Ninguém merece, hein, Mônica? Labão, tio de Jacó, sogro de Jacó e patrão de Jacó. Ele foi enganado, né, por seu tio Labão, que ao invés, ele prometeu dar a Raquel,
para Jacó como esposa. Ele trabalhou, hein? Certinho, ó. 7 anos trabalhando direitinho, batendo ponto ali, fazendo um bom trabalho para ganhar Raquel como prêmio e se casar com a mulher amada. Ele foi enganado por Labão. A gente vê que ele está na escola aqui do treinamento de Deus no caráter, aquele que um dia foi enganador, conhecido, né, como suplantador, enganador, agora é enganado. Agora ele prova do próprio veneno. E daí ele tem que trabalhar mais 7 anos, então, para ter a mulher amada dele. E agora a gente viu, né, que a mulher amada não tinha filhos, ela era estéril. Assim, se repetindo a história da sua avó Sara, se repetindo a história da sua mãe Rebeca, a sua esposa Raquel também era estéril, também ia depender do milagre absoluto do Senhor para gerar. E a gente viu que Lia, aquela que quando ele acordou, e se sentiu enganado, e se sentiu frustrado, não é a minha amada, não é Raquel. Ele cria ali, né, um desprezo por ela. Imagina só, algo natural. Ele não gostava da Lia, ele não sonhou em casar com a Lia, ele não pretendia casar com a Lia ou Leia, né, de acordo com a tradução que você está aí na sua Bíblia. Ele não tinha esse interesse por ela, e, de repente, ele se vê na noite de núpcias, no dia seguinte, no café da manhã, olho no olho com outra mulher. Então, ele cria uma espécie de rejeição por ela, né? E a gente vai ver que isso faz ela sofrer demais. E Deus se atenta para aquele desprezo, para aquele sofrimento. E Lia concebe, tem filhos, a gente viu toda essa história aí na última viagem. Quem não viu, volta lá, assiste tudo lá de novo, mas a gente vê que Deus abençoa ela com filhos, e no 4º filho, Judá, aquele que vai fazer parte da linhagem real de Davi, de onde veio Cristo. Assim, vou segurar o marido. Quem nunca ouviu essa história, hein? É só aqui em Minas Gerais? Acho que não, né? Muitas mulheres, infelizmente, por essa carência emocional, por não saberem, né, o seu valor diante de Deus, como filhas amadas do Senhor, como mulheres, assim como o Senhor nos fez e programou, né, e planejou para que vivêssemos. Então, tenta segurar, usar esses artifícios aí e gerar filho para segurar marido. É coisa antiga, hein? Olha aí, Lia já fazia isso. E nunca deu certo. Não deu certo com Lia, não deu certo, não dá certo até os dias de hoje. Filho é bênção, filho é herança do Senhor, não é moeda de troca, não é barganha, não é moeda de chantagem, nunca vai dar certo essa história. Desde Lia a gente já viu que não dá certo. Mas no 4º filho, Lia então adora a Deus. Ela diz: agora eu vou adorar o Senhor. Eu adoro ao Senhor porque Ele foi bondoso comigo. É como se ela dissesse: fui desprezada por esse homem que eu amo, sim. Ele preferiu a minha irmã. Tudo que eu faço, né? Por mais que eu faça, ele não me vê, ele não me nota, não me percebe, mas o Senhor me vê. Ele me vê, Ele me reconhece. E tanto reconhece que diz que Deus se atenta para a dor dela do desprezo. Eu ouvi uma coisa essa semana que me chamou a atenção, hein, Mônica? Diz que através de uma ressonância magnética feita no cérebro humano, percebeu-se, olha que coisa incrível, hein, Lila? Que a área cerebral nossa, que ela é ativada por causa da dor física, quando você sofre uma dor intensa física, é ativada uma área no seu cérebro, é a mesma que é ativada com o sentimento de rejeição. Uau, que coisa! A rejeição dói, machuca profundamente. Tanto que o nosso cérebro registra como se fosse uma dor física. Como se você tivesse quebrado um braço, uma perna, sofrido algo no seu corpo natural que lhe causasse dor. E a rejeição realmente, ela
quem já sentiu, quem já passou por isso. Tem muita gente que finge assim, tô nem aí, sinto nada, dá um de durona. Mas a rejeição é algo que realmente incomoda muito. Né? Eu estava ouvindo alguns... Ana Alves, ela é muito boa, eu indico as palestras dela, excelente, ela é cristã e tem estudos maravilhosos. E ela estava falando sobre essa questão da rejeição desde o ventre. Então, uma pessoa que às vezes foi rejeitada, né? Fugindo aqui um pouquinho do nosso assunto aqui, mas uma pessoa que foi rejeitada dessa forma ou passou por algumas outras rejeições, né, na vida, ela vai desencadear algumas coisas e nessa busca, né, sempre por saciar esse lugar de aceitação, por se sentir sempre inadequado, e então ela vai sempre estar se submetendo, né, a coisas que ela não quer, não é da vontade dela, não faz parte dos dons, dos talentos que Deus deu a ela, mas ela se esforça além da medida, ela está sempre nessa briga com ela mesma, eu tenho que me superar nesse, e que sofrimento isso traz. E aí é esse cenário que a gente vê Lia fazendo. Eu tenho que dar outro filho, eu tenho que dar outro, agora ele vai ficar comigo, agora ele vai me amar, agora ele vai, né, olhar para mim, e de repente no quarto filho Lia então diz, não, eu vou adorar o Senhor, ele me viu. E aqui no capítulo 30, a gente começa com Raquel olhando para Lia. Sabe aquela história, né, antiga? Lia que amava Jacó, que amava Raquel, que eu acho que não amava ninguém, só amava ela mesma. Raquel, que tinha todo o amor, toda a atenção de Jacó. Olha só, hein, Zita? Agora ela olha para Lia e fala assim, eu quero filhos. Eu quero o que ela tem. E ela vira para Jacó e diz, se você não me der filhos, eu vou morrer. Ela dá aquele piti assim ao extremo, né? Ela vai dizer assim, ó, Vitor, eu não quero saber de nada, eu quero saber que eu quero ter filhos. Resolve isso aí, hein, Jacó? Imagina isso aí, Clifton. A mulher vira para Jacó e fala assim, se vira, hein, Jacó, eu quero filhos. Jacó toma até um susto, né? Jacó fica bravo, hein? Jacó vai dizer assim, mulher, por acaso eu estou no lugar de Deus, que sou eu que estou te impedindo de ter filhos? Olha só isso aí, Ana Cláudia. É como se Jacó dissesse assim para ela, acorda, Raquel, acorda, eu posso ter filhos. De uma maneira educada, né? Ele não falou isso, não jogou na cara dela, olha, eu tive filho de sua irmã. Mas eu não sou Deus. Eu não posso fazer com que você tenha filhos, se não for da forma natural, né? Isso aí agora só no sobrenatural, só no poder de Deus, só Deus pode abrir sua madre para gerar. Então é como se ele dissesse aqui para mim, para você, a gente fica com essa, hein? Há coisas que o homem faz, que depende do homem, né? Deus não vai levantar todos os dias, hein, Mônica, 5 horas da manhã para a gente, abrir a sala, estudar, trabalhar, se esforçar, coisas naturais nós fazemos. As coisas sobrenaturais está na ordem do Senhor. Eu lembrei de uma história aqui interessante, vou contar essa para vocês. Lembrei de uma história, uma ilustração, né? Que alguém pediu um homem para se colocar diante de uma montanha e empurrar ela todos os dias até que ela saísse do lugar. E aquele homem fez isso várias vezes, hein, Zita? Todos os dias ele fazia. E aí ele disse assim, a montanha não saía do lugar, né? Então ele disse assim, mas que coisa absurda, eu estou perdendo meu tempo, nunca vou conseguir tirar essa montanha do lugar, por que você fez isso comigo? Para que você saiba que realmente tirar a montanha do lugar, você não vai conseguir. A sua parte era empurrar. Fazer com que ela se transporte de um lugar para o outro é o sobrenatural do Senhor. Aí somente por fé. Essa é a ação da fé nos leva a fazer aquilo, né? Faça. E o restante deixa com Deus, ele dá conta da parte dele. Nunca se esqueça disso. E aqui, então, Jacó foi lá e disse para ela, eu não sou Deus, eu não posso fazer isso por você. A estratégia que Sara, a avó de Jacó, fez.
Não posso ter filho, está demorando, cadê a promessa? Não nasce? Pega que H, minha serva, e tenha filhos com ela. Eu disse para vocês que esse era um costume da época, né? Hoje, como é que faz quando uma mulher não pode ter filhos naturalmente, né, Laninha? O que ela vai fazer? Ela vai fazer uma inseminação artificial. Em alguns países são liberados a barriga de aluguel, né, Lila? Eu estava vendo a reportagem da guerra na Ucrânia e de uma brasileira que estava desesperada, porque lá é permitido a barriga de aluguel. Então, ela se preparou para aquele momento, ela tinha contratado, né, uma mulher, uma empresa, seleciona uma pessoa para que outra possa ter um filho que vai ser gerado na barriga de outra pessoa, né? Chamado, aqui como a gente conhece, como barriga de aluguel. E nos dias daquela mulher dar à luz, começou o bombardeio lá. E aquela mãe já estava num hospital subterrâneo, já estava na hora da criança nascer. Muito linda a reportagem que eles fizeram do encontro dessa mãe, que não é biológica, né? Mas com aquela criança que nasceu ali em meio à guerra, da alegria dela mesmo na guerra de segurar a vida nos braços. Então, alguns países é liberado a barriga de aluguel. Nesse tempo não tinha inseminação artificial, mas tinha essa como se fosse uma barriga de aluguel, hein, Mônica? Então, poderia se pegar a serva, né? As mulheres podiam usar desse método. E aquela serva ela daria à luz e aquela criança seria como se fosse filha mesmo da mulher, né? Mas ali no caso era do esposo com outra mulher. Então, quando Raquel casou e Lia casou, lembram-se que eu falei com vocês, presta atenção nesse presente que Labão deu para as filhas. Labão deu para Lia uma serva e deu para Raquel uma serva de presente de casamento. E agora, então, Raquel vai pegar a serva dela, Bila, e vai dizer, olha, tenha filho com ela, para que eu possa ser mãe. E sabe uma coisa interessante que eu estava estudando? Achei isso curioso. Eu já tinha estudado várias vezes sobre esse assunto e não tinha encontrado isso até ontem. Que havia um costume ali próximo daquela região, então é bem provável que Raquel também tenha vivido isso e outras mulheres, né, do povo do meio do para que a mãe, né, a serva fosse ganhar o menino, ela só poderia dar a luz em cima dos joelhos da sua senhora. Que tinha que colocar a mulher para dar luz ali de forma que a criança já caísse no joelho da sua senhora para dizer meu filho. Era como se fosse Lila, mas deu para vocês entenderem alguma coisa? Deu para entender? Como é que está aí? Tá meio Me diz ruinzinho. aqui. A sua internet de vez em quando dá umas osciladas. Se você quiser fechar o vídeo. Deixa eu tentar aqui. Vamos ver se vai melhorar aqui. Espera aí. Vamos ver se vai melhorar. Eu mudei aqui a internet, vamos ver se vai dar certo. Se não der, eu fecho o vídeo, pode ser? Isso. Repete o final, Cíntia, por favor. Que eu achei curioso, gente, essa coisa, né, de costume dessa época, que quando aquela mulher, a serva fosse dar à luz, a senhora dela, né, ela ficava ali pertinho, criança nascesse, ela desse a luz nos joelhos da sua senhora. Era como se ela parasse a criança. Ih, agora travou tudo. Travou, melhor ela voltar para. Cíntia, travou, hein? Tenta ficar naquela internet que você estava melhor. Aí agora tenta Voltei. fazer o teste travando, né? Fechando a tela para ver. Mas naquela internet que você estava travando menos. Então, vamos lá. Vamos seguir viagem. Vamos ver se a gente consegue agora dessa forma. Vocês me avisam se travar, tá bom? Eu não sei se vocês escutaram. Não sei se vocês escutaram a parte que eu disse que
tinha um costume ali próximo daquela região que, para garantir que aquele filho, né, que a serva gerou fosse da sua senhora, era como se elas dessem a luz em cima dos joelhos da sua senhora. Eu fiquei tentando imaginar a cena, hein, Mônica? Na hora do parto, a mulher ali dando a luz, né? E Raquel ali, ó, para parar a criança nos joelhos para dizer: é meu, hein? Esse filho aqui é meu. Então, eram os costumes da época, né? E foi assim que Jacó, então, teve filho com a segunda mulher, aqui no caso, né? A Bila, casado com duas mulheres, Lia e Raquel, e agora vai ter filho com Bila, serva de Raquel. E quando aquela criança nasce, né, ela vai dar ali o nome de Dan e vai falar assim: olha, o Senhor me fez justiça, né? Eu tive um filho. Então, foi a mesma coisa que Sara fez quando ela deu H para Abraão. E depois disso, né, a Bila vai ter outro filho, que ela vai chamar de Naftali, e ela vai dizer: porque eu estou em luta com a minha irmã. Então, o que a gente pode ver aqui, nesses primeiros versículos, né? O capítulo 30 tem 43 versículos, é muita história, hein? Mas vamos com calma, vamos por partes. Então, a gente pode ver aqui que a motivação de Raquel não foi como a de Ana. Lembra de Ana, mãe do profeta Samuel? Ana queria tanto ter um filho. E Ana adorava o Senhor, e ela dizia: eu quero ser mãe, o sonho de ser mãe. Raquel, a gente não vê nela o sonho de ser mãe. Ela é movida pelo ciúmes. Ela olha para Lia e fala: não me basta o amor de Jacó. Eu quero o que ela tem. Eu quero a honra que ela tem. Porque uma mulher naquela época, como a gente já comentou várias vezes, né, ela tinha valor, ela era honrada, ela era considerada quando ela tinha filhos. Então, gostaria que vocês anotassem em Gálatas 5, do 19 ao 21, isso é importante para a gente, as obras da carne. E em Gálatas 5 vai citar aquela lista terrível das obras da minha carne e da sua carne. A nossa carne produz abrolhos, espinhos, né, Zita? Produz tudo que não presta, todo tipo de sentimento, de coisa que não provém de Deus, a nossa carne produz facinho, facinho. A gente não precisa nem fazer força. Nasceu, respirou, a gente já está fazendo o que é errado. Então, a nossa carne produz. Vai ter esse daí, desde o 19, vai falar, né? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo. No 21 vai estar enfatizado aí inveja. O que motivou Raquel foi a inveja naquele primeiro momento. Em Provérbios, a gente também vai ver, se vocês quiserem anotar aí, são vários versículos, né? Que a palavra de Deus vai nos dizer a respeito dos ciúmes, mas em Provérbios 14:30 vai dizer que os ciúmes é algo tão terrível que apodrece os nossos ossos. A gente pode imaginar isso, né? Quando uma pessoa ela é movida de ciúmes, ela para de viver a vida dela. Ela para de se aperceber do que ela tem, dos dons, do talento. Às vezes, tanta coisa boa na vida dela, ela não consegue enxergar porque ela está focada na vida do outro. Então, o que Provérbios está dizendo é que isso causa uma podridão interna. A inveja, ela causa essa podridão interna. E é tão triste porque a pessoa se perde naquilo ali. Ela quer tanto o que é do outro que ela não consegue ver o que ela tem, ela não consegue ser grata pelo que ela tem. E Raquel, ela tinha o amor de Jacó, mas ela não conseguia ver isso, ela não conseguia ser grata por esse amor. Ela agora quer ter filhos, né? E a gente vai ver aqui que, então, a serva dela vai ter 2 filhos, mas mesmo assim ela não fica satisfeita, ela queria gerar no próprio ventre um filho. Então, a gente vai ver que quando Lia também, né, vai entrar nessa onda de competição de novo, olha como é que o negócio é terrível. Tá ruim, mas pode piorar.
Lia, que já estava ali adorando a Deus no capítulo 29, hein, Mônica? Cai de novo nessa cilada. Quando ela vê que Raquel, através de Bila, tem 2 filhos, esse capítulo é uma coisa terrível, gente. Começa uma competição desenfreada, e ela diz, eu também quero ter filhos de novo. Né? E ela achava que não podia ter mais, então ela vai pegar a serva dela, Zilpa, e vai dar para Jacó também por mulher. Então, agora Jacó vai ter filho também com mais uma mulher, a 4ª mulher na vida de Jacó. Como é que esse homem vai dar conta de 4 mulheres, meu povo? Vai ser muita treta, hein? Ele vai ter filho, então, agora com Zilpa, que é a serva de Lia. E quando ele né, ganha o primeiro filho com ela, o Gad, Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então, Lia começa a exclamar, ai, como eu sou feliz. Está aí no versículo 13. As mulheres vão dizer que eu sou muito feliz. E aí ela dá o nome do segundo filho de Azer. Então, Jacó vai ter mais 2 filhos com Bila e 2 filhos com Zilpa. 4 filhos a mais. A conta tá só que sobe. É muito filho, hein? E ainda tem muitos mais para chegar. Só que acontece algo inusitado aqui. Durante a colheita do trigo, diz que Rúben saiu ao campo. Rúben é um dos filhos de Lia. E ele encontrou uma planta que era muito cobiçada naquela época, a mandrágoras. Ele encontra aquela ali e trouxe para ali a sua mãe. Por que essa planta era tão cobiçada? Porque se dizia, né, era um costume da época, dizia que essa planta ela era afrodisíaco e ela tinha poderes, né, medicinais ali para ajudar a mulher a ficar fértil, para gerar, para ter filhos. E ela era raríssima, hein, Mônica? E justo o filho de Lia, na hora da colheita, acha a planta. Meu Deus, olha só. O que acontece? Raquel logo cresce o olho em cima daquela planta, hein, Alcineia? Diz, não, eu tenho que fazer um chá, alguma coisa com essa planta. Eu imagino que devia fazer um chá, né? E é como as plantas medicinais que a gente tem hoje, né? Eu gosto muito, minha avó mesmo era aquela que sabia tudo que é planta, para tudo que é doença, ela sabia. Faz chá disso que é bom para isso, faz chá daquilo que é bom para aquilo. E a gente sabe que a natureza está aí rica, né? Como o Senhor fez e planejou em fonte de alimentos, fontes de vitamina e de cura para o nosso corpo também. Bom, o costume ali daquela região era dizer que essa planta ela era boa para isso, para fertilidade. Então, quando Raquel vai ver isso, né, no verso 14, aí, Rúben está lá no meio da colheita, acha a planta, e aí o que vai acontecer? Raquel vai falar: olha, eu quero, me dá, eu preciso dessa planta, me dá, eu quero para mim. E aí, então, é nessa hora que Lia vai mostrar o verdadeiro interesse dela, né? No verso 15, ela diz: não foi suficiente para você tomar o meu marido? Agora você quer tomar também as mandrágoras que meu filho trouxe? Então disse Raquel: Jacó pode ficar com você essa noite. Ela está alugando o marido, gente, para outra. Pode ficar com ele essa noite em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Como ele tinha 2 esposas, o natural é que tivesse uma escala de dias ali, né? Uma noite ficava com uma, outra noite ficava com outra. Não sei como é que era essa escala, mas aqui a gente percebe que tinha um acordo entre eles para a coisa funcionar. E ela diz assim: olha, pode ficar com ele na minha vez, então, em troca disso. Olha que ponto que essas mulheres chegam por causa da competição por um homem. Jacó devia ser muito lindo, hein? Devia ser um homem maravilhoso para essa briga toda por causa de Jacó. E aí, então, isso vai acontecer. Quando Jacó chega do campo à tarde, ele não está sabendo de nada, não sabe o que essas mulheres estavam fazendo lá, essa confusão que elas arrumaram. Imagina só a situação, ele vem cansado do trabalho, chega ali correndo ao encontro dele, deixou nenhum homem chegar em casa, Mônica. Encontra com ele no meio do caminho, ó, gente, lá no verso 16, né? Vai dizer, ela sai ao seu encontro e diz: hoje você vai ficar comigo, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho.
Então, ela vai dizer, hoje você é meu, viu, Jacó? Porque eu fiz um acordo com Raquel, então hoje nós vamos ficar juntos. E naquela noite ela se deitou com ele, né? E no verso 17 vai dizer algo interessante aí para mim e para você. Deus ouviu Lia e ela engravidou de Jacó do 5º filho. É curioso ou não é curioso esse versículo aqui, gente? No 17, muito, né? Primeiro a gente vê toda essa situação, que às vezes tem muitos pregadores que gostariam de tirar essas páginas da Bíblia. Eu já vi gente pregando dizendo eu não gostaria de ter que pregar essas páginas da Bíblia. É muita baixaria, é muita confusão, mas como nós já dissemos aqui outras vezes, Deus não é um Deus de enganação, Deus não coloca nada debaixo do tapete, o que é, o que não é, não é. Não é que Deus concordasse com nada disso, mas como a gente pode ler, se vocês quiserem anotar aí, Neemias 13:2, na parte B do versículo, vai dizer que Deus transformou maldição em bênção. Até o que é torto, até o que é errado, quando o Senhor quer, segundo a soberania dele, ele converte em bênção. E ele ouviu Lia, é o que está dizendo no verso 17. Então, certamente, Lia estava em constante oração diante do Senhor e diz que Deus quis conceder a Lia mais um filho. E Lia vai ter o 5º filho. E Lia vai dizer, Deus me recompensou por ter dado a minha serva, meu marido. Por isso, deu o nome dele de Isacar. Lia engravidou de novo, mais uma vez, vai ter o 6º filho de Jacó. Tudo isso aqui, mesmo por maneiras tortas, né, que a gente às vezes fica assim abismado, sem entender como é que esse povo arrumou tanta confusão. Deus colocou tudo isso no prumo certo e eterno dele, segundo a soberania dele. Porque de Jacó vão vir as 12 tribos do povo de Deus. Todos esses filhos são importantes. De cada mulher que ele gerou filho. Lá na frente nós vamos ver como é que essa história se reverte com o poder de Deus. E logo depois disso, então, ela também deu à luz a uma menina. Como vocês sabem, as mulheres não eram contadas nessa conta, então a gente vai ver que fala, teve tantos filhos e teve uma menina, né? E Diná. A gente vai ver como é que essa história também vai se desenrolar com essa filha lá na frente. No verso 22 vai dizer, então Deus se lembrou de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Eu imagino cá com os meus botões que durante esse período Raquel então se volta ao Senhor, num clamor sincero, dizendo, eu quero viver um milagre, eu quero conhecer esse Deus, eu quero que o Senhor toque o meu ventre, eu quero viver uma experiência de fé. E porque diz que então Deus ele se lembra e escuta o clamor dela, ela clamava, ela pedia, agora ela não pede para Jacó, né? Ela não diz, homem, me faça isso. Ela se volta ao próprio Deus e clama ao Senhor, e Deus então concede para ela também um filho. E ela vai dizer aí no verso 23, ela engravida e ela diz, Deus tirou a minha humilhação. Ela reconhece agora, né? Que o Senhor, só Ele podia dar um filho para ela. Só Ele podia livrá-la dessa humilhação. Às vezes, quantas vezes a gente vai atrás de homens naturais dizendo, me faça isso, me abençoe, me dê um lugar, me dê honra, né? Me faça prosperar. E há um momento em que, assim como Raquel, quando nós podemos reconhecer que somente Deus é aquele que pode abençoar, que toda bênção, toda boa dádiva vem do Senhor. E é isso que aqui esse texto está mostrando no final. Raquel, então, ela se volta e diz, o Senhor me abençoou, o Senhor tirou minha vergonha, né? Minha humilhação. E ela vai chamar esse filho de José, que quer dizer, o Senhor acrescenta, o Senhor me deu, o Senhor me acrescentou. E a gente sabe que José vai ser um personagem muito importante no meio do povo de Deus. Então, Deus foi bondoso com Lia, Deus foi bondoso com Raquel, Deus foi muito bondoso com Jacó. Sabe o que eu fico aqui para a minha vida, e eu espero que você para a sua também, não sei quantos minutos estão faltando aí,
Mas é importante isso, que a gente, né, eu estou batendo nessa tecla ao meu coração e eu espero que isso fique firme no seu também. Não importa quem a gente seja. Às vezes, quanta bagunça na nossa vida, hein, gente? Quanta confusão, quantos tropeços, quantos erros. Mas Deus é Deus, Ele não muda, Ele é imutável. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é generoso. Isso aqui é a pura generosidade de Deus. Coisas que Ele não, que Deus não concordava, Ele tolerou para que os planos dele perfeitos se cumprissem. E Ele foi amoroso com Lia, Ele foi amoroso com Raquel, Ele foi bondoso com Jacó, assim como Ele é comigo e com você. E agora aqui, logo depois que Raquel vai ter José, né? Chega a hora, então, que Jacó diz para Labão: olha, eu quero ir embora. Agora eu quero pegar minhas mulheres, meus filhos, eu quero ir embora. Jacó se lembra da promessa de Deus que ele ia voltar para a terra dele. Jacó foi para ali só trabalhar, gente. Falta só 3 minutos. Vou tentar a gente fazer aqui uma introdução dessa parte final desse capítulo. Jacó foi para ali, trabalhou 14 anos só para ter esposa. Depois teve um tanto de filho. Trabalhou muito para Labão, mas Jacó não, até aquele momento, não tinha nada dele. Tudo que era dele estava na casa do pai dele, que ele tinha deixado lá. Lembra que ele saiu da casa do pai dele com uma mão na frente e outra atrás, sem nada, nem uma mochila, nem um camelo, nada, nada. Então, aqui agora ele vai chegar diante de Labão, o sogro dele, o tio dele, o patrão dele, no verso 27 diz, no 26, né, e fala: eu quero ir embora, né? Eu quero partir. E ele diz: você sabe o tanto que eu trabalhei para você. E ele enriqueceu muito Labão, porque Deus era com Jacó. Tudo que Jacó fazia prosperava. Essa foi a promessa de Deus quando Jacó se encontrou com Deus lá onde ele se deitou, né, e viu aquela escada. Então Labão vai falar: não, se você tem consideração por mim, fica. E o próprio Labão vai reconhecer isso no verso 27, ele vai dizer: por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Em algumas traduções, eu não sei se na sua está essa palavra adivinhação, em algumas traduções vai dizer por meio da experiência. Mas na tradução do hebraico é que realmente a gente vai ver que Labão, ele era um idólatra, ele era um homem que misturava a fé no Deus vivo com outras crenças pagãs, e ele vai dizer: olha, eu descobri dessa forma mística, é o que vai estar no original, né? Que realmente toda a riqueza que eu estou tendo nesses 14 anos é por sua causa. É por causa sua que Deus me abençoou. Então, eu sei que o tempo está pouco aqui. Para encerrar, eu queria dizer: quando um homem e uma mulher de Deus está em algum lugar, a bênção do Senhor se estabelece. Uau! Que sejamos esse canal do fluir da bênção, da prosperidade, da graça de Deus. A minha vida e a sua vida é fonte de bênção. Amém? Assim como Jacó, mesmo com toda a dificuldade, estava ali, e a vida de Labão foi abençoada por causa da vida dele, que a vida de todos que nos cercam sejam também abençoadas através da nossa vida. Amo estar com vocês, amo fazer essa viagem que cada vez fica mais rápida. Estamos viajando de quê, gente? De trem-bala, não sei. Mas até a próxima quarta para a gente descobrir como